Temos aqui hoje duas grandes especialistas, ambas ginecologistas. A gente vai aproveitar até para entender que tem sub-área dentro da ginecologia. Seja bem-vinda, doutora Larissa Galvão. Obrigada, agradeço o convite. E doutora Laisa Merizio Borges, seja bem-vinda. Obrigada, Alice, é um prazer estar aqui. Vou aproveitar, doutoras, vou perguntar para vocês a diferença dessas sub-áreas dentro da ginecologia, como que vocês atuam conjuntamente. Explica um pouquinho para a gente. Quer falar? Posso falar. Bem, eu sou ginecologista, né, obstetra, e na sequência eu fiz especialização em medicina fetal e imagem da mulher. Então a minha área de atuação é imagem. Né, eu não faço consultório como ginecologista. Que seria ultrassom. Imagem é ultrassom, porque a gente imagina a fotografia. Perfeito, ultrassom. Tanto nesse foco de gestante, né, quanto na mulher, em todas as suas fases de vida, aquelas que estão tentando engravidar. E aí vem a parceria com a Laisa. Você tá grávida, né, doutora? Tô gravidíssima. Nessa fase que a gente fica tão ansioso, na fase de fazer as ultrassonografias, saber se o bebezinho tá bem dentro da nossa barriga. É muito importante esse acompanhamento. Explica pra gente a importância do ultrassom na gestação. Ah, sem dúvidas. O exame de imagem é o exame que vai guiar, então, né, o obstetra nas suas condutas. Então, é realmente muito importante. E eu acho até que é um momento tão gostoso, né? Quando a gente vai fazer ultrassom, ver ali o bebezinho, ver que tá tudo bem. Então é uma satisfação muito grande trabalhar nessa área. Doutora Laisa, e a sua área dentro da ginecologia, qual é? Então, eu sou também ginecologista e obstetra e, na verdade, esse é um pré-requisito, né, Larissa? Para que você depois se aprofunde em alguma sub-área dentro da ginecologia ou da obstetrícia. Então, a gente faz a residência e depois a gente se especializa, né? Eu fiz especialização em reprodução assistida, então hoje eu atuo especificamente nessa área da reprodução e auxilio casais que têm dificuldades para engravidar a conseguirem alcançar esse sonho de ter um bebê. Hoje a medicina reprodutiva ela ampliou um pouco também, né, os seus horizontes, então mulheres que desejam engravidar mais tardiamente, a congelarem óvulos. E a gente tem aí uma amplitude enorme mesmo, assim, de tratamentos, né, que podem auxiliar as pessoas dentro dessa área. Então agora a gente quer entender sobre a endometriose e o papel tanto da parte de fertilidade quanto da parte de imagem dentro deste tema. Vamos começar entendendo o que é endometriose. Acho que as mulheres têm esse assunto na ponta da língua porque alguém ou tem ou conhece alguém que tem endometriose. Talvez não seja tão comum aos homens. Nós temos histórias de famosas também que vez ou outra aparecem aí relatos desta doença. Doutor, explica pra gente o que é endometriose. A endometriose, ela permeia tanto a área da infertilidade quanto, né, a parte do ultrassom para o diagnóstico. É uma doença que é de difícil diagnóstico e ela tem vários mecanismos que podem explicá-las, várias teorias, porque é uma doença meio enigmática, né? Mas a teoria mais aceita é a teoria da menstruação retrógrada, né? Nós mulheres, todo mês, quando nós menstruamos, nós temos uma parte do sangue que reflui para dentro da cavidade abdominal. E esse sangue que reflui, ele pode se implantar em alguns órgãos e ali gerarem focos de endométrio ectópicos, né? Fora do lugar original. E esses focos vão gerar uma reação inflamatória que geralmente leva a mulher a sentir dor na menstruação, dor na relação, infertilidade e uma série de outros sintomas. Então, o aceito é que haja sangue da menstruação na cavidade da barriga, dentro da barriga, fora do útero onde deveria estar, né? Saindo do útero pela vagina, isso estaria, então, espalhado pelos órgãos e isso geraria dor. Sim, exatamente. Doutora, e como que é o diagnóstico da endometriose? É importante sempre a imagem? É por relato? Quem está em casa e pode desconfiar que tem a doença? Porque a gente é acostumado que menstruar dói, que a cólica é dolorida, né? Que menstruação é ligada. A gente ficar um pouco prostrada, às vezes muito irritadas. Mas o que dá sinais de endometriose? Perfeito. Eu gosto muito dessa pergunta porque apesar de fazer a parte da imagem, né, o ultrassom,
para então entender, né, como que está a doença na pelve da mulher, o diagnóstico ele começa no consultório do ginecologista, né, com a escuta ativa. Então, valorizar a queixa do paciente. Aquela paciente que chega falando que tem muita dor, uma dor incapacitante, que tem dor na relação sexual. Então, tudo isso precisa ser valorizado e a gente precisa entender o porquê, né? Eu acho que eu sempre falo isso, eu acho que a grande mensagem, sentir dor não é normal. Não podemos aceitar, né? Ah, mas faz parte, a gente escuta isso ao longo da nossa vida. Que a mulher tem que aguentar. Perfeito. Às vezes as próprias adolescentes já carregam para a escola o remedinho para dor, Perfeito. já sabem o que usar. Perfeito, mas sentir dor, sobretudo uma dor tão forte, definitivamente não é normal. Então, o diagnóstico ele vai acontecer ali, naquele momento. E aí, na sequência, um exame físico detalhado, né? Um profissional, sobretudo especialista em endometriose, consegue, através do toque vaginal, já sentir os focos da doença. E em um terceiro momento vem a imagem, tanto o ultrassom com o preparo intestinal, que é o exame que eu faço, e também a ressonância. Ambos os métodos devem ser feitos sempre por médicos especialistas, né? E nesse cenário a gente consegue então entender a distribuição da doença na pelve da mulher. Então são os 3 pilares aí do diagnóstico. Esse médico especialista é especialista em ultrassonografia ou tem que ser ultrassonografista para endometriose? Para endometriose, perfeito. Tá? Tem que estudar a endometriose. Até mesmo quem faz a ressonância, né, os radiologistas que fazem a ressonância, tem que ser um especialista na doença, alguém que estuda a endometriose, porque é um diagnóstico realmente complexo. E você ia complementar sobre os 3 pilares, então quais são? Exato, a escuta ativa, né? Então valorizar as queixas, uma boa anamnese, uma boa história da paciente, o exame físico e os exames de imagem especializados. Mas existe endometriose que a gente não vai encontrar dor, doutora? Existe o paciente que fica assintomático, que tem então esse refluxo do sangue para dentro da cavidade abdominal, causando uma inflamação? Existe uma inflamação que esse sangue causa e mesmo assim a mulher pode ficar sem sintomas? Sim, nós sabemos que 20% das mulheres, aproximadamente, podem ser assintomáticas. E uma informação importante é que a intensidade da dor, né, a intensidade do sintoma, ela não guarda relação com a intensidade da doença. Então, às vezes, a paciente ela tem muitos focos e ela é pouco sintomática e ela pode ter poucos focos e ter muitos sintomas. Então, isso também, né, é um mito, assim, se a paciente não tem dor, então ela não tem endometriose. Se ela tem pouca dor, ela tem poucos focos de doença. Não é verdade. E, principalmente no caso da infertilidade, muitas vezes lá no consultório a gente faz o diagnóstico da endometriose porque a paciente não está conseguindo engravidar. Então a infertilidade surge como o primeiro sintoma dela. E aí quando a gente vai investigar as causas de infertilidade, a gente encontra a endometriose. E aí no caso de dor, a paciente fala, não, eu tenho a dor, mas essa dor é suportável, né? Porque muita gente não gosta de procurar médico logo que sente que tem algum problema. Ou culturalmente aprendeu, né, que a mulher sente dor ao menstruar e decide por não procurar tratamento. Qual é o perigo de não se tratar a endometriose? Você falou de infertilidade, mas tem outros danos aí que podem estar associados. A mulher pode, se a fertilidade, por exemplo, não for uma preocupação para ela pode conviver com aquela dor ou podem surgir outros danos aí vindos dessa doença? Então, a questão é que a endometriose é uma doença progressiva e é uma doença da menstruação. Então, a importância de se ter o diagnóstico estabelecido é a gente evitar que a doença progrida. Então, mesmo que ela não tenha sintomas, ela pode fazer um tratamento nutricional para diminuir o processo inflamatório, ela pode fazer um tratamento hormonal para abolir os ciclos menstruais e evitar que essa doença progrida, porque à medida que os focos vão crescendo, vão invadindo os tecidos, ela pode ter comprometimentos vários, né, no sistema digestivo, no sistema urinário. Então, ela pode, às vezes, não ter dor, mas ter sangramento nas fezes, ter sangramento na urina.
Aí vai depender de qual órgão está comprometido, né, pela doença. A gente quer entender sim mais sobre prevenção, mas antes a gente quer sentir na pele de uma ouvinte nossa que sofre com a doença. Olá, eu me chamo Bianca, sou portadora de endometriose. Fui diagnosticada no ano de 2020, tardiamente, graças à minha médica. E no ano de 2021, fui submetida a um tratamento cirúrgico que me possibilitou ter mais qualidade de vida. Graças a essa mesma cirurgia, no ano de 2022, eu consegui engravidar naturalmente da minha filha, que hoje tem 9 meses. Graças a essa cirurgia, hoje eu tenho qualidade de vida, consigo levar uma vida normal. E a minha dúvida é a seguinte: por que tantas pacientes, assim como eu, são diagnosticadas tardiamente? Infelizmente essa é uma realidade, né? Os dados hoje apontam que a mulher leva de 7 a 10 anos para ter um diagnóstico. Eu acho que isso é devido, primeiro, ao que a gente pontuou lá no início, né? Aquela questão de escutarmos a vida inteira que sentir dor é normal, né? E muitas vezes a gente até levar isso para o médico ginecologista que não valoriza e que não pesquisa o que está acontecendo, né? Ou a própria paciente encarar, né? Esse quadro como normal, né? Porque escutou a vida inteira isso. Além disso, tem a questão da imagem. De fato, o exame que eu realizo, que é a ultrassom transvaginal com preparo intestinal, é o exame que vai mapear a doença, é um exame especializado, né, voltado para quem tem esse diagnóstico ou a suspeita do diagnóstico. Mas no exame de rotina, do transvaginal, que é um dos exames mais realizados por mulheres, se a gente conseguir um tempinho a mais, conversar com a paciente, olhar as regiões mais acometidas, muitas vezes a gente já consegue ver um foco da endometriose e direcionar aquela paciente para um médico especialista que vai tratá-la de forma adequada. Então, eu acho que o diagnóstico tardio é por conta disso daí, né? Dessa questão de normalizar a dor, tanto por parte da paciente quanto por parte dos profissionais de saúde e talvez a falta aí de treinamento da equipe médica nos exames de rotina. E também porque o ultrassom comum, ele muitas vezes não vê os focos profundos de endometriose. Então, a paciente faz, geralmente, um ultrassom endovaginal. Só vai verificar que tem endometriose se for ovariana, né? O endometrioma. Né? O ultrassom especializado não, ele tem todo um preparo, né? Ele tem um outro olhar. Então, a paciente muitas vezes fala isso, né? Poxa, eu sempre fiz ultrassom e nunca tive o diagnóstico de endometriose, mas é porque não era um ultrassom específico, né? Especializado. E existe, doutora, também o caso da doença ter começado tardiamente? Eu posso ter passado 10 anos da minha vida sem endometriose e ela começar depois de uma década de menstruação? Então, acredita-se que existe uma relação genética, né, da endometriose, que qual mulher vai ter endometriose ou não vai ter, né, seja uma determinação genética. Tanto é que todas as mulheres têm essa menstruação retrógrada, mas nem todas desenvolvem a endometriose. Então, ela precisa ter um receptor ali na pelve para que essas células se implantem. Então, essas mulheres, elas já têm uma predisposição mesmo, né, de ter a endometriose, mas o que vai definir a velocidade que os focos vão progredir, né, como que ela vai se manifestar, isso é ainda incerto mesmo. E você, tem alguma dúvida sobre este ou outro tema? Me procure lá nas redes sociais, @doutora Alice Sarcinelli. Mande sua dúvida, mande seu vídeo, que você pode ser um ouvinte que vamos sentir na pele. Vamos sentir agora na pele de mais um participante. Oi, meu nome é Oliana, eu tenho 25 anos. Há 3 meses eu estou tratando o ovário policístico que se desenvolveu após a minha gestação. Na minha família tem casos de endometriose. Eu gostaria de saber se nesses casos tem a chance de evolução do ovário policístico para uma endometriose? São doenças distintas, né? A endometriose e a síndrome do ovário policístico. Não é que a síndrome do ovário policístico vai levar ao desenvolvimento da endometriose, mas elas também têm sintomas em comum e aí são confundidas. Ambas também
tem essa verdade do diagnóstico tardio, ambas podem levar à infertilidade, irregularidade do ciclo menstrual, e não é incomum na nossa prática encontrarmos pacientes com os dois diagnósticos. Agora, é interessante também que cada uma tem o seu tratamento específico, sim, mas a mudança do estilo de vida, por exemplo, prática de exercício físico, vai estar tratando aí, né, igualmente as duas doenças. Então a gente consegue caminhar dessa forma, né, e tratar ambas as patologias. E o que quem tem endometriose não deve comer? Os alimentos inflamatórios, né? Então carne vermelha, álcool, trigo também? Trigo, exato. Então fazer uma dietinha light para ajudar na sua dor. Perfeito. Doutora, e explica sobre essa relação da fertilidade com a endometriose. Muitas mulheres que têm esse diagnóstico, a primeira coisa que vem à cabeça é: meu Deus, será que eu não vou poder engravidar? Nós sabemos que não é uma sentença, né? Não são todas as mulheres que têm o diagnóstico de endometriose que vão ter infertilidade, mas grande parte delas podem apresentar devido ao mecanismo da endometriose. Então, esse mecanismo inflamatório que nós mencionamos vai gerar uma liberação de mediadores inflamatórios na pelve, e esses mediadores vão dificultar o encontro do óvulo com o espermatozoide, vão dificultar a receptividade endometrial, diminuir a qualidade de óvulos, podem causar alterações anatômicas nas trompas, então obstrução tubária, alteração da anatomia da trompa, dificultando a chegada do espermatozoide até o óvulo. Então, existem vários impactos. Pode causar endometrioma, que é a endometriose no ovário, né? E ocupar o parênquima ovariano, dificultando a ovulação. Então, a gente tem diversos mecanismos pelos quais a endometriose pode comprometer a fertilidade. Mas não é uma sentença, como eu falei. É possível, sim, que a mulher consiga engravidar, mesmo tendo endometriose, principalmente se ela for em estágio inicial, se ela for só uma endometriose leve, superficial. À medida que a doença vai ficando mais profunda, ela vai tendo um grau, né, de profundidade, de comprometimento maior, o grau de infertilidade tende a piorar. Fica mais difícil de tratar, a gente vai caminhando para as técnicas de alta complexidade para conseguir ajudar essa paciente a engravidar. A ideia seria primeiro tratar a endometriose para depois buscar engravidar? Depende do grau da endometriose, quando do diagnóstico, da idade da paciente, da reserva ovariana. Então a gente tem que fazer sempre uma avaliação bem ampla. Se é uma paciente que já quer engravidar, já tem uma idade acima de 35 anos, já tem uma reserva ovariana ali no limite, né? A gente já, se ela for uma endometriose profunda, muitas vezes a gente já caminha mesmo para tratamento de alta complexidade. Às vezes a paciente já tem um tempo de infertilidade longo, né? Ela não pode ficar postergando esse tempo porque a doença vai avançando. Tem os casos que têm indicações cirúrgicas, então a gente precisa, nesses casos, congelar primeiro óvulos ou congelar embriões para depois operar, porque a manipulação da pelve pode diminuir ainda mais a reserva ovariana e comprometer mais a fertilidade, para no futuro, depois que ela se recuperar da cirurgia, a gente colocar o embrião dentro do útero. Então, as estratégias terapêuticas vão depender do grau da doença, né, e das características da paciente. Se ela quer engravidar agora, se ela quer engravidar depois, o quanto ela tem de dor. Então, nem sempre é cirúrgico também a endometriose. Não precisa ter medo desse diagnóstico e relacioná-lo sempre à cirurgia. Nem sempre. A dor é uma indicação para a cirurgia, dor intensa. E não responsiva a tratamento conservador, né? Isso então, aí. aquela paciente que está tentando medicação, mudança do estilo de vida e ainda assim não melhora. Então, a gente tem indicação da cirurgia. Cada vez menos, né, Cada a vez gente menos. indica cirurgia, justamente pelo comprometimento da reserva. Geralmente são mulheres jovens que têm desejo reprodutivo. Então, quanto menos a gente manipular a pelve cirurgicamente, melhor. Mas tem vezes que não dá para escapar. Tem vezes que não dá para escapar. Sim. Doutora, explica pra gente. Muita gente correlaciona a endometriose com o medo de ter câncer. É verdade? Esse é um risco? Quando eu dou o diagnóstico de endometriose, né, lá no ultrassom, eu sempre passo essa mensagem para elas. A endometriose é uma doença benigna, tá?
Sabemos sim que em poucos casos, aproximadamente 2%, os endometriomas, né, que é a endometriose ovariana, pode malignizar, mas existem outros fatores que estão muito mais envolvidos nesse processo, né? Então, buscar sempre ter um estilo de vida saudável, se alimentar bem, evitar o tabagismo, né, o álcool em excesso. Eu acho que esses cuidados, né, eles devem ser tomados e são muito mais preocupantes do que um risco tão pequeno, né, de uma malignização ali de um foco ovariano. E isso a gente vai acompanhando. Então, eu sempre tranquilizo a paciente nesse sentido. Doutora Laísa, em relação ao risco durante a gestação, uma mulher que sofre de endometriose, passa por um tratamento, às vezes passa por um tratamento, né, como a senhora acompanha, para engravidar, conseguiu lá engravidar, teve um resultado positivo, a endometriose representa algum risco para o bebê, para essa gestação? Então, na verdade, a gravidez é um tratamento para endometriose, porque ao longo do período da gestação, a mulher não vai menstruar, então ela já está ali com os focos quiescentes, né, sem atividade. Depois ela vai amamentar, né, se tudo der certo, ela vai amamentar. Durante o período de amamentação, ela também não tem menstruação, então, na verdade, gravidez é positivo para a endometriose. E ela também não tem riscos a mais por ter, né, focos de endometriose. Uma vez engravidando, né, a gravidez vai ter os mesmos riscos de uma mulher naquela faixa etária, né, tanto de abortamento, de parto prematuro, né. Não é pela endometriose que ela vai ter aumento desses riscos. Então, o risco ligado à gestação está sempre mais ligado à idade. Vamos deixar um recado. Sim. Você que está em casa postergando aí o momento, vou pensar na minha carreira, vou pensar nos meus estudos, vou deixar um pouquinho para depois. A idade, então, doutora, é um fator fundamental quando a gente pensa em gestação? A idade é o principal fator que a gente chama de prognóstico, né? Ou seja, ligado à chance de sucesso, a risco gestacional. Então, quanto mais cedo a mulher engravida ou começa as tentativas de engravidar, maior vai ser o êxito que ela vai ter, maior é a chance dela conseguir engravidar e melhor vai ser a condição gestacional dessa mulher, a condição do bebê, ela tem menos risco de comorbidades, diabetes, hipertensão gestacional, prematuridade. Então, hoje, principalmente para as mulheres que tendem a engravidar mais tardiamente, a recomendação é, de fato, o congelamento de óvulos em torno ali dos 30 anos até, porque vai ter esses óvulos eles vão ter uma chance de engravidar no futuro muito maior do que se ela for tentar depois dos 38 anos. Então, você que está aí querendo adiar, tem que lembrar do recado aqui da doutora Laísa. Depois dos 30, o ideal seria o congelamento. Então, pelas vias naturais, é sempre mais fácil. Não adie para depois, não deixe para depois o planejamento familiar. Procure um médico da sua confiança. A gente sempre traz aqui a importância, seja no SUS, seja no sistema privado, de você procurar profissionais que garantam a sua saúde através da promoção e da prevenção. Então, se você é SUS dependente, procure o clínico geral da sua unidade básica de saúde, o ginecologista que atende a sua unidade, faça a sua prevenção e obtenha o maior número de informação. Agradeço muito a participação de vocês, eu sei que esse é um tema que vai gerar muitas dúvidas. Estamos lá também no Vida Saudável, nossa coluna diária no Folha Vitória. Doutora Laísa, nossa colaboradora, está sempre esclarecendo sobre estes e outros temas, mas queria agradecer a presença da doutora Larissa. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a presença da doutora Laísa. Obrigada, Alice. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Mande suas dúvidas no @doutora Alice Sarcinelli. Até o próximo programa.